Olá, sou a Andrea, estou aqui para compartilhar com vocês o estudo de um livro, tá? Quero, por meio desse estudo, da leitura desse livro, trabalhar questões de autoconhecimento, de autotransformação, autovalorização, um pouquinho dessas coisas que nós estamos precisando bastante, né, nos dias de hoje, devido a tantas coisas que estão acontecendo, então a gente precisa se fortalecer emocionalmente, né? Eu vou fazer o estudo desse livro aqui, Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay, um excelente livro que traz bastante insights sobre todas essas questões, né, relativas ao autoconhecimento, né, e autotransformação. Então, se você quiser me conhecer um pouquinho mais, você pode ver aqui embaixo que eu vou colocar o link para o meu site, e lá tem também as minhas formações, né, os meus estudos, tudo que eu gosto, tudo que eu pratico. O que eu procuro trazer aqui é aquilo que eu vivencio, ou pelo menos tento vivenciar no meu dia a dia, e o conhecimento que eu tenho para compartilhar, né, para não ficar guardado aí. Então, eu vou fazer a leitura e depois os comentários. Eu também tenho aqui algumas anotações no meu outro monitor aqui, que se eu precisar eu vou olhar para passar para vocês, ok? E vocês podem interagir comigo fazendo perguntas aqui, e que na medida do possível eu vou respondendo, ou quem sabe eu junto todas as perguntas para fazer um vídeo só sobre isso. Então, no capítulo 1, título é Em que acredito? Os portais da sabedoria e do conhecimento estão sempre abertos. A vida, na verdade, é muito simples. O que damos, recebemos. O que pensamos sobre nós torna-se verdade para nós. Acredito que todos, inclusive eu mesma, somos 100% responsáveis por tudo em nossa vida, desde o melhor até o pior. Cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. Cada um de nós cria suas experiências através de pensamentos e emoções. Os pensamentos que temos e as palavras que falamos criam nossas experiências. Para algumas pessoas isso daqui é perfeitamente natural, tá tudo ok, é desse jeito e é assim que acontece. Para outras isso pode ser muito complexo, mas na verdade isso aqui não é complexo, isso aqui é o processo natural da nossa vida. Considerando que nós somos não somente esse corpo físico aqui, que na verdade esse corpo físico é energia, só que em estado físico, né, em estado material, nós também temos o nosso corpo energético, o nosso corpo mental, emocional, ou seja, somos um conjunto de corpos aqui unidos, em que uma coisa que acontece em um vai afetar o outro, porque se é tudo uma coisa só, então um pensamento que você tenha que seja um pensamento de desvalorização, você vai sentir o efeito disso. Imagina isso durante toda a sua vida, tá? Então faz um experimento. Se durante o teu dia, né, você tem pensamentos, o teu diálogo interno é do tipo, eu não presto, eu não sou bom o suficiente, eu tenho medos, o que eu falo não é significativo, o que eu faço não é legal, né, eu sou uma bosta mesmo. Se você fica com esse pensamento recorrente o dia inteiro, como é que você acha que vai chegar no final do dia? Você vai estar esgotado. Você vai estar esgotado porque esse tipo de pensamento, ele consome a tua energia, tá? E aí, dia após dia, você tem esse mesmo tipo de pensamento, esse mesmo tipo de diálogo. Às vezes tem uma distração, você consegue, né, rir um pouquinho, você consegue fazer piada, você consegue dar uma esparecida, mas é só ali. O padrão que existe é o padrão de descontentamento, de autodesvalorização, né, e desses pensamentos disfuncionais. E aí, todos os dias você falando a mesma coisa, como é que você acha que é a sua vida? Ela vai te dar conforme você oferece, né? O universo, ele ouve os teus pensamentos. Então isso aqui já é uma introdução e já dá o que falar, né? Criamos as situações e então abrimos mão de nosso poder culpando os outros pela nossa frustração. Claro, é muito mais fácil
culpar qualquer pessoa pela frustração que sente, pela raiva ou por qualquer coisa que sente. É bem mais fácil. Porque quando você culpa o outro, você está tirando a sua responsabilidade naquela situação. Né? Fulano fez isso para mim, fulano fez aquilo, fulano falou aquilo, fulano falou isso. Então você se envolve num emaranhado, né, que fica envolto por aquela energia densa, e aí o que acontece? Tudo é uma questão de ressonância. É claro que você vai receber para si mais pessoas que falam, que vão se comportar da mesma maneira que você, porque você está vibrando, né, com esse tipo de energia, tá? Nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhuma coisa tem poder sobre nós, pois nós somos os únicos pensadores em nossa mente. Criamos nossas experiências, nossa realidade, tudo que há nela. Quando criamos paz, harmonia e equilíbrio em nossa mente, nós o encontramos em nossa vida. Contudo, assim, tudo isso aqui que eu já li, que eu falei, eu não estou dizendo que seja fácil a gente mudar, fácil a gente tomar uma atitude. Não, não é fácil, até porque o nosso cérebro ele é bem preguiçoso, né? Ele gosta daquela coisa bem certinha, né? Então, uma mudança para ser feita, ela precisa, né, precisa de suar um pouquinho para que isso aconteça, mas a gente já depois vai falar mais sobre isso. Eu quero seguir aqui o raciocínio desse processo aqui, tá? Aí ela fala aqui, né? Qual das seguintes afirmações é mais parecida com você? Tem gente querendo me pegar. Todos estão sempre dispostos a ajudar. Cada uma dessas crenças criará experiências diferentes. O que acreditamos sobre nós mesmos e sobre a vida torna-se verdade para nós. Porque quando você repete, por exemplo, tem gente querendo me pegar, fulano fez mal para mim, ciclano fez mal para mim, ciclano não presta, ciclano é isso, ciclano é aquilo, você está criando isso pela repetição que você faz, né? Pela vibração que você está emanando, tá? Daí, olha, tem mais sobre isso aqui, ó. O universo nos apoia totalmente em cada pensamento que escolhemos acreditar. Colocado de outra forma, nossa mente subconsciente aceita tudo o que escolhemos para acreditar, mas as duas formas significam que o que acredito sobre mim mesmo e sobre a vida torna-se verdade para mim. O que você escolhe pensar sobre si mesmo e sobre a vida torna-se verdade para você. E nossas escolhas sobre o que podemos pensar são ilimitadas. Sabendo disso, faz sentido escolher. Todos estão sempre dispostos a ajudar, em vez de tem gente querendo me pegar. O poder universal jamais nos julga ou critica. Ele apenas nos aceita dentro do nosso próprio valor e depois reflete nossas crenças em nossa vida. Se quero acreditar que a vida é solitária e ninguém me ama, isso é o que encontrarei em meu mundo. Todavia, se estou disposta a abandonar essa crença e afirmar para mim mesma, o amor está em todos os lugares e eu sou amorosa e digna de amor, mantendo-me firme nessa nova declaração e repetindo-a com frequência, ela se tornará uma verdade para mim. Então, pessoas amorosas estarão em minha vida. As pessoas que já estão nela tornar-se-ão mais amorosa em relação a mim, e eu me encontrarei expressando amor pelos outros com facilidade. Sobre isso daqui, gente, que eu estava falando, né, na questão de que não é fácil mudar, que pensa, se você levou a vida inteira, né, você tem esses pensamentos disfuncionais, isso já vem, né, de uma carga, né, familiar. Então você cresceu num ambiente assim. Então é claro que não vai ser fácil modificar isso, mas não é impossível. E a gente tem que tomar uma decisão, né, para isso. É uma decisão de querer mudar. Como o nosso cérebro ele é preguiçoso, né, ele precisa de pelo menos 21 dias para poder criar um novo hábito, né? Pelo menos 21 dias, né? Porque ele está tão acostumado a fazer o mesmo caminho,
a pensar as mesmas coisas, que qualquer coisa que seja diferente daquilo, ele vai achar que é uma ameaça e vai querer te proteger, tá? Então, nessa proteção, ele faz você voltar para o seu estado natural, que é aquele estado certinho, né, para ele, que é aquilo que ele está acostumado a entender, a trabalhar, a processar. Então, por isso, qualquer mudança que a gente queira fazer, pelo menos 21 dias. Então, não é só uma questão de pensamento positivo, né? A gente pode até começar fazendo essas mentalizações, né, repetindo, mas é uma postura interna, é o querer mudar. E olha o que pode acontecer. No meio do caminho, você pode ter, como é que fala? Você pode ter uma recaída e querer voltar para o processo anterior. É claro, porque para o cérebro, aquilo ali, aquela coisa nova que você está fazendo, é uma ameaça, tá? Tá te tirando do porto seguro, tá tirando você do ambiente seguro, então ele vai querer te proteger sim, ok? A maioria de nós tem ideias tolas sobre quem somos e muitas regras rígidas sobre como a vida deve ser vivida. O objetivo dessa afirmação não é nos condenar, pois cada um de nós está fazendo o melhor possível nesse instante. Se soubéssemos, se tivéssemos maior compreensão e percepção, poderíamos agir de modo diferente. Por favor, não se desmereça por estar onde está. O fato de você ter encontrado este livro e me descobrir significa que está pronto para fazer uma nova modificação positiva em sua vida. Agradeça-se por isso. Homens não choram, mulheres não sabem lidar com dinheiro. Que ideias mais limitantes com que conviver? Então, isso aqui são só essas frases, né? O homem não chora, a mulher não sabe lidar com dinheiro e tantas outras que a gente ouviu durante toda a nossa vida, estão ali. São uns programinhas que estão ali no nosso cérebro, ditando a nossa vida dia a dia, tá? Ditando a nossa forma de pensar, de agir, e a gente age de forma inconsciente, não é uma coisa assim que tá na nossa consciência, porque se fosse fácil, todo mundo já teria mudado, né? Todo mundo que quisesse já teria mudado, mas é uma coisa assim bem trabalhosa de se fazer, né? Porque exige que a gente mude algumas posturas, ok? Quando somos muito pequenos, aprendemos como devemos nos sentir em relação a nós mesmos e à vida através das reações dos adultos à nossa volta. Esse é o modo como aprendemos o que pensar sobre nós mesmos e sobre o nosso mundo. Ora, se você viveu com pessoas muito infelizes, medrosas, culpadas ou iradas, aprendeu muitas coisas negativas sobre você e seu mundo. Então, se você cresceu, né, em ambiente de pessoas negativas, você não aprendeu sobre positividade, né? Se você cresceu em ambiente de pessoas iradas, com raiva, violentas, é isso que você tem dentro de si, que é o que você aprendeu, né? E não é difícil aprender o contrário, não. Tá? Basta você ver assim, isso tá bom para você? Isso realmente está te trazendo benefícios? Né? Todos esses diálogos internos que você tem, está te trazendo resultados bacanas? Tá? Ou você vive infeliz, ou você vive esgotado, vive desvitalizado, porque isso afeta demais a nossa energia. Afetando o nosso campo energético, afeta os nossos chakras, vai afetar o corpo físico também. Tá? E aí, a cada dia você alimentando, agora você dá água para uma planta. Se você vai dando água, né, nutrindo aquela plantinha, ela vai crescer. Então, isso daí, esses tipos de emoções, eles também é como se fosse uma planta, tá ali. Mas também, já vou falando, que não é para negar, não é para esconder, não é para deixar de lado esse tipo de emoção, de sentimento que você tem. Não é para fazer isso. Mas a gente também fala sobre isso depois, tá? Porque quanto mais a gente deixa de lado, quanto mais a gente coloca embaixo do tapete, mais isso cresce, mais você está dando vida. Na verdade, a gente tem que olhar para isso e trabalhar esses aspectos. Mas vamos com calma aqui, porque primeiro a gente precisa entender algumas coisas. Quando crescemos, tem uma tendência
temos a tendência de recriar o ambiente emocional do lar onde passamos nossa infância. Isso não é bom ou mal, certo ou errado. É apenas o que conhecemos dentro de nós como lar. Também temos a tendência de recriar nos nossos relacionamentos pessoais os mesmos relacionamentos que tínhamos com nossas mães ou pais ou com o que existia entre eles. Pense quantas vezes você teve um amante ou chefe igualzinho à sua mãe ou seu pai. Também nos tratamos da forma como nossos pais nos tratavam. Repreendemos-nos e castigamos-nos da mesma maneira. Também nos amamos e nos encorajamos da mesma forma. Pode-se quase ouvir as mesmas palavras quando se presta atenção. Também nos amamos e nos encorajamos da mesma maneira se fomos amados e encorajados quando crianças. Você nunca faz nada direito, é tudo sua culpa. Quantas vezes você diz isso? Ou, você é maravilhoso, eu te amo. Quantas vezes você se diz isso? Então, como já foi falado aqui, né, se a gente cresce num ambiente amoroso, é isso que nós vamos aprender. Se a gente cresce num ambiente violento, é isso que vai ser aprendido também. Então, a gente repete, é inconsciente, você não... É tão automático, aquilo faz tão parte do nosso ser que a gente não percebe as repetições, não percebe, às vezes, as palavras, né, que a gente fala, a gente não percebe o quanto que nós somos grosseiros ou não, né? Então, é tudo uma questão de piloto automático, tá? E também quero deixar claro aqui que não há nenhum julgamento em relação à forma, né, como você foi criado, seu pai, sua mãe é assim assado, não, tá? Porque isso também é uma outra coisa a ser tratada, porque os nossos pais nos deram aquilo que eles puderam dar, em termos de afeto, em termos materiais, né, em termos de atenção, é tudo que se pode dar. Pense também que para eles receberam de determinada forma, estão passando, né, da forma que sabem. Então, a gente tem que saber lidar com isso e pegar isso e transformar, né, também numa coisa boa. Não é para ficar se lamentando, porque lamentação não traz boas energias e não traz aprendizado, não traz ação. Você fica parado na lamentação, tá? Aí é o que ela fala aqui embaixo, né? Entretanto, eu não culparia nossos pais por isso. Somos todos vítimas de vítimas e de maneira nenhuma eles poderiam ter nos ensinado algo que não conheciam. Se seus pais não soubessem se amar, seria impossível ensinarem a você como se amar. Eles fizeram o melhor que podiam com o que lhes foi ensinado quando eram crianças. Se você deseja compreender melhor seus pais, peça-lhes para falar sobre sua própria infância. Se você ouvir com compaixão, aprenderá de onde vieram seus medos e padrões rígidos. As pessoas que lhe fizeram tudo aquilo, entre aspas, né, estavam tão receosas e assustadas como você está agora. Então, é aquilo, não culpar os pais, tá? Porque eles também tiveram uma história de vida, e se você não conhece, sugiro que você procure ouvi-los em relação a isso, né? Como é que foi a infância de cada um deles, né? Como é que foi a história de vida, assim, como é que a pessoa entrou no trabalho, na vida adulta, né? Tudo isso é importante saber, tá? Porque daí você também elimina julgamentos, né? Então, quando você não sabe o que se passou, tá? Você vai partir para o julgamento. Aliás, é muito isso que acontece, né? As pessoas não conhecem os outros, não sabem a história de vida, não calçou o sapato do outro, mas acaba julgando, tá? Julgamento sem conhecer porque determinada pessoa age de determinada forma, tá? E daí tem mais, vamos lá. Acredito que escolhemos nossos pais. Cada um de nós decide encarnar neste planeta em pontos específicos no tempo e no espaço. Escolhemos vir para cá com o intuito de aprender uma lição em particular que nos fará avançar no nosso caminho espiritual, na nossa evolução.
Então, todos nós estamos aqui para um aprendizado, tá? Tudo que a gente precisa para o nosso aprendizado de vida, né, a gente passa, né? São situações que vêm, são situações que acontecem, e às vezes as pessoas perguntam, mas por que está acontecendo isso comigo, o que eu fiz e tal. Não, em vez de ficar com essa lamentação do porquê está acontecendo, tenta mudar o foco. Para que isso? O que eu preciso aprender com essa situação? Né? Às vezes precisa ser mais flexível, às vezes você precisa ser mais amoroso, às vezes você precisa abrir mão de algumas coisas. Tá? Depende muito de cada um e de cada, né, situação também. Escolhemos nosso sexo, cor, paz e então procuramos o casal especial que refletirá o padrão que estamos trazendo conosco para trabalhar durante esta vida. Então, quando crescemos, geralmente apontamos um dedo acusador para nossos pais e choramingamos. Vocês não fizeram isso. Porém, na verdade, os escolhemos porque eles eram perfeitos para a tarefa que queríamos executar nesta existência. Isso aqui é uma questão importante, né? Porque do ponto de vista, né, que eu acredito, que me faz bem pensar assim, que me faz viver, né, com leveza, que me faz ter uma clareza sobre alguns processos da vida, tá? É a questão da reencarnação, tá? Se você não acredita, não tem problema, tá? Tudo bem, você pode pensar a partir do momento, né, da concepção, gestação, a partir dali tá tudo certo, tá? Mas que a gente escolhe, né, os nossos pais a gente escolhe, né, e a gente também escolhe por afinidade, né, porque a gente precisa daquela experiência, a gente precisa daqueles dois ali, aquele casal, aquelas pessoas que precisam para, né, formar, né, a nossa vida, tá? E é por isso que a gente não pode julgá-los, né? Muito menos os nossos ancestrais. Aprendemos nossos sistemas de crença ainda pequenos e depois vamos pela vida criando experiências que combinem com essas crenças. Então, conforme a gente vai repetindo, conforme a gente vai reforçando essas crenças, as experiências de vida vão acontecendo, né? E vão validando aquilo que você acredita, né? Se você vê o mundo cor-de-rosa, né, você vai, né, enxergar tudo que você olhar, vai ter esse colorido rosa, tá? Porque você está sintonizado com isso. E também não é só uma questão de sintonia. Vou trazer uma outra informação aqui para vocês, né, que é muito interessante, que não que é ciência mesmo, que é um sistema que nós temos no nosso cérebro chamado sistema de ativação reticular, tá? Isso aí é um filtro do qual eu percebo o meio, tá? A gente não consegue perceber tudo que está à nossa volta, né? Quantidade de informações que tem. Então, esse nosso sistema de ativação reticular, ele faz um filtro para nós, tá? Então, ele vai pegar somente informações que estão ao nosso redor e ele utiliza que critério para fazer isso? As nossas crenças. Tá? Então, se eu acredito que ir na rua é perigoso, eu vou filtrar situações perigosas, né? Vou atrair também esse tipo de situação, vou estar mais ligada nesse tipo de situação, né, perigosa, e é o que vai me acontecer. Tá? Então, isso daí é um sistema que o nosso cérebro tem, tá? Que faz todos esses filtros. Tá? Olhe para o passado e veja quantas vezes você passou pela mesma experiência. Bem, eu acredito que você criou e recriou essas experiências porque elas refletiam algo em que você acreditava sobre si mesmo. Não importa realmente há quanto tempo temos um problema, o seu tamanho ou quanto ele é ameaçador.
Então, presta atenção nas repetições que você já teve na sua vida, né? Em tudo, relacionamento, emprego, várias situações que se repete. Né? Você está neste padrão. Você está filtrando essa situação, você está atraindo esse tipo de coisa para você, tá? Então, as nossas crenças, elas moldam a nossa vida. Então, a gente precisa só parar um pouquinho, né? E olhar para isso, né? Olhar com cuidado, olhar com atenção e começar a questionar algumas coisas, né? Porque se a gente vai no dia a dia ali bitolado, né, nas coisas que a gente tem que fazer, a gente nem sequer questiona, a gente nem sequer olha para esse tipo de situação, tá? Bom, o vídeo já tá ficando um pouquinho grande, eu vou parar esse aqui, porque daí você pode rever e se quiser fazer algumas perguntas, você faz aí, né, que eu vou procurar responder para você, ok? Aguarde o nosso próximo vídeo que eu vou continuar o estudo desse livro. Até a próxima!